O Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, é uma pirâmide financeira. Descubra a verdade. O Instituto Nacional do Seguro Social, conhecido como INSS, é a espinha dorsal do sistema de seguridade social em Moçambique. Ele garante o pagamento de aposentadorias, pensões por morte, auxílios e outros benefícios a milhões de cidadãos. Durante décadas, ele representou uma segurança financeira para trabalhadores que dedicaram suas vidas à construção do país. Porém, um debate ganhou força nos últimos anos. Alguns especialistas e críticos afirmam que o modelo de funcionamento do Instituto Nacional de Seguros Sociais se assemelha a uma pirâmide financeira. Essa afirmação causa controvérsias e levanta preocupações, especialmente em um determinado momento em que o sistema enfrenta desafios crescentes. Neste vídeo, vamos aprofundar nessa questão. Para isso, começaremos explicando o que é, de fato, uma pirâmide financeira. Depois, analisaremos o funcionamento do INSS e como ele pode ou não apresentar características semelhantes a esse tipo de esquema. Por fim, exploraremos os desafios que ameaçam a sustentabilidade do sistema previdenciário moçambicano. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para receber todos os vídeos do canal. Deixe o seu like e não se esqueça de partilhar para 5 amigos do Facebook e 5 amigos do WhatsApp. Vamos lá. O que é uma pirâmide financeira? Uma pirâmide financeira é um esquema de arrecadação que depende exclusivamente da entrada de novos participantes para manter os pagamentos daqueles que já estão no sistema. Basicamente, o dinheiro de quem está na base de pirâmide é usado para sustentar os ganhos de quem está no topo. O funcionamento de uma pirâmide financeira é simples. As pessoas são atraídas pelas promessas de ganhos altos e rápidos, geralmente superiores ao que qualquer investimento legítimo poderia oferecer. Para participar, elas precisam investir uma quantia inicial e muitas vezes recrutar outras pessoas para fazerem o mesmo. Assim, o número de novos participantes precisa crescer exponencialmente para manter os pagamentos. Esse crescimento, no entanto, não é sustentável. Eventualmente, o sistema colapsa porque não há pessoas suficientes para sustentar a base. Quando isso acontece, a maioria dos participantes que estão na parte inferior da pirâmide perde o dinheiro investido. Esquemas de pirâmides financeiras são ilegais em muitos países, incluindo Moçambique, pois não geram valor real e prejudicam financeiramente grande parte dos envolvidos. Alguns exemplos notórios de pirâmides financeiras que colapsaram Moçambique é Clodoan, Jama Life, entre outros, que deixaram milhares de pessoas no prejuízo. Agora que entendemos como funciona uma pirâmide financeira, é importante detalhar o que é o INSS e como ele opera. O INSS é o órgão responsável por gerenciar o sistema de previdência social em Moçambique. Ele é a entidade que garante o pagamento de aposentadorias, pensões por morte, auxílios de doença e outros benefícios aos trabalhadores e os seus dependentes. O modelo de funcionamento do INSS é baseado no que chamamos de sistema de repartição simples. Nesse modelo, os trabalhadores ativos de hoje, ou seja, aqueles que estão contribuindo mensalmente, financiam os benefícios pagos aos aposentados de hoje. Em outras palavras, não existe um fundo onde as contribuições dos trabalhadores são armazenadas ao longo dos anos. Todo o dinheiro arrecadado é imediatamente utilizado para pagar os benefícios em vigor. Esse sistema foi adotado em vários países no início do século XX, quando as populações eram mais jovens e a proporção entre trabalhadores ativos e aposentados era favorável. O Brasil, por exemplo, adotou esse modelo em 1923 com a criação das primeiras caixas de aposentadoria para ferroviários, mas ele foi consolidado na década de 1960 com o surgimento do INPS, precursor da INSS. Na época, a relação entre trabalhadores ativos e aposentados era de cerca de 7 para 1, ou seja, para cada aposentado havia 7 pessoas contribuindo. Esse cenário garantia a
a sustentabilidade do sistema. Porém, com o passar das décadas, essa relação foi diminuindo drasticamente, principalmente devido ao envelhecimento populacional e à redução de taxas de mortalidade. Hoje, em Moçambique, enfrenta um cenário preocupante. A relação é de menos de 2 trabalhadores ativos para cada aposentado, e as projeções indicam que essa proporção continuará caindo nas próximas décadas. O INSS, como uma pirâmide financeira, semelha. Diante desses contextos, surgem as comparações entre o INSS e uma pirâmide financeira. Existem algumas semelhanças que sustentam essa visão crítica. Vamos detalhar algumas. Primeiro, dependência de novos participantes. Assim como em uma pirâmide financeira, o INSS depende da entrada constante de novos contribuintes para sustentar o pagamento de benefícios. Se a base de trabalhadores diminui, o sistema começa a enfrentar dificuldades para se manter. 2. A falta de acumulação de recursos. Em uma pirâmide financeira, não há acumulação de capital para sustentar os pagamentos ao longo prazo. O dinheiro que entra é imediatamente redistribuído. No INSS ocorre alguma semelhança, já que as contribuições dos trabalhadores não são guardadas em um fundo específico, mas utilizadas para pagar os aposentados de hoje. Envelhecimento da população. Um dos maiores desafios do INSS é o envelhecimento da população moçambicana. Com menos jovens entrando no mercado de trabalho e mais pessoas se aposentando, o sistema enfrenta um desequilíbrio crescente. 4. A insustentabilidade ao longo prazo. Assim como uma pirâmide financeira colapsa quando não há novos participantes suficientes, o INSS também enfrenta o risco de insolvência se a base de contribuintes continuar a diminuir. Esses pontos levantam preocupações legítimas sobre a sustentabilidade do modelo atual do INSS. A diferença entre INSS e uma pirâmide financeira. Apesar de semelhanças importantes, reconhecer que existem diferentes fundamentos entre o INSS e uma pirâmide financeira. Primeiro, a legalidade e regularização. O INSS é uma instituição pública, regulamentada por leis nacionais e fiscalizado por órgãos competentes. Ele não é um esquema ilegal, mas sim parte do sistema de seguridade social de Moçambique. 2. Objetivo social. O INSS não visa lucro. Seu objetivo é garantir proteção social e segurança financeira para os trabalhadores moçambicanos e suas famílias, especialmente em momentos de vulnerabilidade como aposentadoria, invalidez ou morte de um provedor. 3. Garantia governamental. Enquanto uma pirâmide financeira colapsa e os organizadores desaparecem com o dinheiro, o INSS tem garantia do governo moçambicano, mesmo em situações de déficit. O Estado é responsável por manter pagamentos dos beneficiários. 4. Reformas e ajustes. Diferente de uma pirâmide financeira que é inerentemente insustentável, o INSS pode ser ajustado por meio de reformas estruturais como mudança nas regras de contribuição, idade mínima para a aposentadoria e outros fatores. Essas diferenças mostram que, apesar de enfrentar desafios estruturais, o INSS não pode ser comparado diretamente a uma pirâmide financeira em termos de legalidade ou ética. O INSS enfrenta uma série de desafios que colocam a sua sustentabilidade em risco. Importante entender os fatores que contribuem para essa situação. Este cenário releva que, embora o INSS seja uma peça fundamental do sistema de proteção social moçambicano, ele enfrenta desafios crescentes que colocam em risco a sua sustentabilidade ao longo prazo. Se gostou deste conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos do canal. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar para 5 amigos do Facebook e 5 amigos do WhatsApp. Até no próximo vídeo.